Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar numa live para falar hoje com as mulheres sobre a menopausa, como que você pode fazer com que a você cuidar da menopausa, né, com processos mais naturais, né? Então, o trabalho da Solange é esse, né? Vamos ver aqui se a gente consegue algum pau aqui, não estava rolando, mas vamos ver se dessa vez dá certo. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, querida? Vamos aqui falar do tema. Não, Ah, agora foi! Oh, aleluia! era problema do Instagram aqui mesmo. Tava com algum bug aqui, menina. Meu Deus do céu. E entrava, ficava tudo preto e aí caía. Eu falava, gente, não é possível. Tudo bem? Então, e aí eu fiquei pensando assim, aí a Paty entrou, daí deu certo, né? Daí ela falou assim, ai, será que ela, ela tem que, ela falou, ela tem que aceitar o boneco. Eu falei, não, mas ela já fez lives, né? Ela já sabe fazer, porque às vezes quando é a primeira vez a gente fica confusa, né? Mas Sim, sim. era bug aí mesmo. Estavam querendo impedir a gente de falar desse tema, mas deu tudo É certo. verdade, tava mesmo. Mas cheguei, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Sol, a Cris, ela tinha falado, tinha mandado aqui que ela tem algumas perguntas, né? Então eu Uhum. queria apresentar você, falar um pouco do projeto, né? E aí eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, né, com esses estudos, há quanto tempo, né, que você já está fazendo isso, o trabalho que você desenvolve com a comunidade que você tem, com as mulheres, né? E outras coisas mais, que eu sei que você faz várias coisas, né, que tem a relação com isso, que pode colaborar, né, com a qualidade de vida, né, com a saúde, o bem-estar dessa mulher que está nessa fase do climatério, da menopausa, né, e a gente possa aí uns 35 minutos aí conversar um pouco e auxiliar nessas mulheres nessa fase, né? Tá. Então, pessoal, vai mandando as perguntas aqui. Eu abri uma caixinha, tinha algumas perguntas, né? Acho que a Sol também fez isso. Uhum. E eu queria te agradecer por você ter aceitado o convite, né? É um prazer estar aqui também online com você. Foi muito bom, né, a gente ter se conectado, ter se conhecido, trocando, né, essas experiências. E apesar desse tema, né, parecer que ele tá uma modinha, assim, que tá todo mundo falando, eu acho que é igual o Fusca Azul, né? Tipo, a gente nunca vê, mas aí quando você coloca ele na cabeça, toda hora aparece. Não sei se tem tantas pessoas assim mesmo falando, e se quem tá falando tá chegando para as mulheres, né? As mulheres estão tendo acesso a esse conteúdo que está sendo disponibilizado, ou porque a gente está muito envolvida nisso, começa perfis, né, parecidos, começam a seguir a gente, então a gente meio que se perde um pouco nisso, né? Uhum. Então eu queria que você se apresentasse, né, e falasse do seu trabalho aí durante a sua fala, qualquer coisa eu faço algum tipo de pergunta, se eu ficar com alguma dúvida, alguma coisa assim. Mas Tá bom. obrigada por você ter aceitado, viu? Prazer. Eu que agradeço, né, pelo convite. E para quem não me conhece, que está aqui no perfil da Elaine, no meu perfil, eu sou Solange Lima. Eu trabalho com aromaterapia já há quase 20 anos, né? Esse é o meu carro-chefe. E eu sou terapeuta também, já faço vários tipos de trabalho aí dentro da área integrativa. E, na realidade, eu comecei a estudar o tema da menopausa e do climatério coisa de uns 6, 7 anos atrás, né? Quando eu comecei a sentir os primeiros sintomas do climatério. E aquilo me chamou muita atenção naquela época, não se falava nada sobre isso. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, pode continuar. Tá. Não se falava nada sobre isso, era um tema relativamente novo, a gente não escutava as mulheres reclamando disso, a gente tinha muito aquela visão das nossas mães e das nossas avós, que reclamavam de vez em quando e falavam, mas a gente nunca teve esse assunto abordado por mães e por avós e por pessoas, tias, enfim, que entravam na menopausa e tinham os sintomas. Então, é um Sim. tema que era meio velado, né? E atualmente vem se falando muito sobre isso. Mas eu comecei na minha jornada aí, quando eu comecei a estudar as terapias, uma terapeuta chegou para mim e falou: você precisa começar a olhar para sua menopausa. Na época eu tinha 35 anos e era assim relativamente nova, nunca tinha ouvido falar disso, né? Assim, sabia que existia a menopausa, mas sabia que era uma coisa que ia ser lá na frente.
E aí eu comecei a realmente, coloquei algumas coisas que ela me falou na minha vida já naquela época. Sempre fui uma pessoa que fez muita atividade física, ela me falou para consumir linhaça, que era um alimento importante para a mulher na fase da menopausa, Sim. e eu comecei a consumir desde aquela época a linhaça. E eu sempre fiz muita atividade física, eu sempre tive a minha alimentação muito regrada, eu sempre acreditei muito nas terapias, no jeito natural da gente se cuidar, né? E muito trabalho de autoconhecimento. Então, eu acredito que eu estou passando pela menopausa, não, porque eu ainda nem cheguei, né? Eu ainda menstruo, e eu acredito que eu esteja passando por uma fase tranquila, né? Porque eu vejo tantas mulheres reclamando e falando, eu tenho alguns sintomas, não vou falar que não tenho, né? Mas são muito específicos e são sintomas muito relacionados ao meu momento de vida, às minhas questões mais emocionais. Então, eu sinto que quando eu tenho, por exemplo, alguma raiva, que acontece alguma coisa que eu fico mais irritada, eu sinto alguns calores, sabe? Então, é muito relacionado. E aí eu me observo muito, eu faço um diário, eu escrevo tudo que eu estou sentindo naquele dia. Então, no final do dia, eu sempre faço esse diário. No dia seguinte, eu escrevo como foi minha noite de sono. E isso me ajuda muito, né, durante esse processo aí. Eu não faço reposição hormonal, eu não gostaria de fazer, e assim, como eu ainda menstruo, eu sei que eu já estou com quase 57, vou fazer 57 daqui a alguns dias, então assim, eu sou E fora da e é curva. raro, viu? A maioria das mulheres com a sua idade que eu conheço, elas já não estão mais menstruando. Então é muito Eu legal tenho, isso também. Talvez por esses cuidados que você já foi tendo também, ela se alongou, né? Vai saber, né? Nunca a gente vai saber, né? sim, e isso é uma dúvida minha que nenhum médico consegue responder, porque eu chego e falo, olha, eu já estou com quase 57 anos, eu ainda tenho uma menstruação que agora ela está falhando um pouco, né? Às vezes menstruo, fico 2, 3 meses sem menstruar, mas ainda menstruo. Então eles me falam, olha, seus exames estão ok por enquanto, então assim, não tem muito o que fazer. Se você tivesse sintoma, a gente poderia entrar com algum tipo de reposição, mas você não tem. Então é besteira fazer qualquer coisa. Então, e eu sinto muita falta mesmo, isso é uma coisa muito difícil de encontrar um médico que consiga fazer um bom acompanhamento, porque a gente sabe que você fazer um exame num determinado período do mês pode dar um negativo e falar, nossa, você já está com baixa de hormônios, ou pode dar, ok, você ainda está muito bem, então a gente não tem o que fazer. E a gente precisaria fazer esse acompanhamento pelo menos uns 3, 4 meses, pelo menos o que eu tenho escutado muito de outros profissionais, né, como biomédicos, às vezes nutricionistas, que estão mais especialistas nessa área, falam muito dessa parte. Então, assim, é um assunto muito falado, que as mulheres têm muita dificuldade, porque é um tema complicado de lidar, né? Porque a gente começa a envelhecer e começa a ter esses sintomas. Então, assim, muitas mulheres acham que é o fim da vida, e não é, Sim, né? Lógico, você vai perder, né, a sua fertilidade, não vai menstruar mais, vai afetar um monte de coisa na sua saúde, né? Você tem que se cuidar, você tem que tomar alguns suplementos, se você precisar, você tem que fazer reposição, mas não é o fim da vida, sabe? Eu acho que a gente tem o meu intuito maior dentro da comunidade que eu tenho e das mulheres que eu atendo não é o fim da vida, você precisa se cuidar. Se você até hoje você não se cuidou, agora é o momento de você olhar para você, sabe? Então, esse é o exato. meu lema, sabe? Chegou o Sim, momento de você olhar e de você se priorizar, porque a gente sabe que a mulher ela tem N funções durante o dia, né? É mãe, é esposa, trabalha, está sempre preocupada com todo mundo e com ela não. Então, esse momento é um momento para você olhar para você, sabe? eu acho E pegando um gancho nisso que você falou, né? Porque é um tema que eu falo bastante também, né? Eu tenho uma filha que tem 3 anos, e mesmo com a minha filha pequena, eu nunca deixei de cuidar de mim, né? Quando o médico me deu alta ali da cesariana, ele falou: "Ó, agora você já pode começar a fazer atividade física assim, mais tranquilinha. Eu lembro que eu já comecei a fazer caminhada, né? Eu tinha receio de pegar peso na academia, musculação, essas coisas. Mas eu já comecei a fazer caminhada, eu acho que quando tinha 5 meses, minha filha tinha 5 meses, eu já estava indo para academia, eu já estava fazendo uma corridinha bem de leve, assim, 2 km, 3, dando uns trotezinhos, né? Porque eu sempre coloquei isso como uma prioridade. Eu percebia, como eu tenho a menopausa precoce,
que quando eu não fazia atividade física, isso era prejudicial à noite para o meu sono. Porque eu acredito que o cortisol, né, que é o hormônio, né, tipo, do estresse, ele aumentava, né, porque eu estava ali no puerpério, não conseguia dormir muito bem, minha filha acordava muitas vezes à noite, e, e, e por outro lado, se eu não liberasse ali, não fizesse alguma coisa que liberasse bons hormônios, né, endorfina e outros hormônios que são bons para o nosso corpo, eu não consegui, assim, eu não tinha assim nenhum momento que eu conseguia relaxar, né? E até quando você falou assim, ai, quando eu tô meio ansiosa, sei lá, eu fico mais nervosa, eu percebo que eu tenho mais calor. E mesmo eu hoje tomando, eu faço reposição hormonal, porque como eu tive menopausa precoce, os médicos que me acompanham, né, uma equipe multidisciplinar que me acompanha, eles falam que pelo menos até os 45 anos eu deveria usar o repositor hormonal. Porque tem um prejuízo grande para a mulher, né, quando diminui aí o estrogênio e a progesterona, em relação à osteoporose e problemas cardíacos, né, problemas no coração. Então, eu fui assim um pouco relutante em tomar. Eu sou bibliotecária da área da saúde, então eu li coisas, artigos que falavam sobre isso. E aí eu conversei bastante com a equipe, com os médicos, para eu me sentir segura. Eles pediram todos os exames que você imaginar para ver histórico de câncer, né, para ver exames de mama, no útero, em todos os lugares, assim, né? Eu fiz muitos exames, fiz uma bateria enorme de exames para ver se eu tinha condições de usar o repositor, porque também não é qualquer pessoa que pode, né? E aí, dentro das minhas possibilidades financeiras e dentro do que eu podia, eles recomendaram o que eu uso é via oral. Mas tem vários outros, né? Tipo, tem que passa na pele, esse é um pouco mais caro, mas ele também faz menos mal para a saúde, porque não entra nos seus órgãos, né? Enfim. Então tem várias coisas assim que são detalhes que são importantes. E dentro do que você falou, né, dessas coisas que você falou, oi, marido, você tá aí me vendo? Meu marido dentro dessas coisas que você falou, né, eu acho que é importante, né, que você destacou, eu acho que é importante, assim, a gente ficar atenta mesmo, né, a esses cuidados, né, tentar ir ao médico pelo menos uma vez, né, por ano, para fazer um check-up. E outra coisa só, eu não sei se você já ouviu aí dos seus estudos, tem uma amiga, duas, na verdade, duas amigas minhas, que elas estão com sintomas de menopausa, e aí elas conversando comigo, eu falei, eu tô achando que vocês vão ter menopausa precoce também, porque é muito parecido com tudo que eu tive. Quando elas foram fazer exames, obrigada. Olha meu marido me desconcentrando. Quando elas foram fazer exames, elas estavam com suspeita de hipertireoidismo. Ah, olha que E interessante. É todos porque tem alguns sintomas os parecidos. sintomas são parecidos, só que ainda não é certeza, elas ainda não tiveram o diagnóstico. Mas olhando os exames e vendo lá que o LH, o FSH estava tudo mais ou menos normal, e pelo que elas relataram, parece que elas estão, só que elas não estão, assim, uma está emagrecendo bastante, mas a outra não. Então, assim, não dá para saber direito. Eu até quero trazer elas para uma live quando elas tiverem o diagnóstico, para a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente acha que é uma coisa, porque os sintomas são muito parecidos, mas aí são outras coisas, né? Então, então assim, mais ou menos isso, né, que eu queria colaborar, e eu queria que você falasse um pouco como que funciona o trabalho que você desenvolve com as mulheres e como que é o seu trabalho aí, carro-chefe da aromaterapia, né? Como que você divulga esse trabalho, como que a aromaterapia ajuda, né? Como que a gente sabe qual que a gente deve usar. Então fala um pouquinho mais, porque eu, por exemplo, também eu não tenho tanto conhecimento, né, sobre. Só conheço o que você já me falou, e quando a gente fala disso, as pessoas acham que é do terra. Então eu queria que você também assim, esclarecesse isso, né? Tá. Bom, é assim, eu comecei a usar os óleos mesmo a meu favor e a atender pessoas, né? Porque começou a chegar mulheres com sintomas. E o carro-chefe dos sintomas são os calores, né? Os calores é o que mais incomoda realmente. Os calores e o sono, né? São os principais aí. Apesar de ter outros, né? Que eu mapeei já junto no grupo, que eu falo que são seis. É os calores, o sono, a libido, né? A falta da libido, Vixe, falta de energia, difícil. a essa questão de não conseguir emagrecer e engordar muito rápido, né? Ganhar muito peso rápido. E tem mais um, que eu sempre esqueço, que agora. Ah, e a irritabilidade.
Se a gente for pensar, alguns sintomas são muito parecidos com a TPM. Então, aí a mulher que ela já está lá na fase dos, sei lá, 38, 40 anos, às vezes começa a ter alguns sintomas já, né? Porque a gente, a partir dos 35, a gente já começa a perder os hormônios. Então, já começa a ter alguns sintomas que se confundem muito com os sintomas da TPM, né? E na menopausa, climatério e menopausa, a gente tem mais de 76 sintomas catalogados. Então, assim, uma mulher que sente tontura, uma mulher que sente formigamento, coceira no ouvido, sabe? Se você for ver, são coisas, às vezes, que você não imagina. Dores, né, no corpo. Então, assim, acorda um dia, tá com dor no dedão. No dia seguinte, está com dor nas articulações, depois está com dor nas costas. Então, assim, são sintomas muito variados que a gente vê, às vezes, durante o dia, a gente não associa muito com aquela questão, né? Mas é já um sintoma que pode ser de climatério. Então, a gente precisa ficar atenta, né? Então, sempre atendia, pedia para a mulher fazer um acompanhamento médico, para ver como estavam os hormônios, para ver se estava tudo bem. E a gente começava a entrar com alguns recursos de aromaterapia. Então, assim, com óleos essenciais seguros para aquela pessoa. Então, depois de fazer uma anamnese bem detalhada, saber questões de saúde, doenças, o que tem na família. Ah, você tem pessoas que são hipertensas, mãe, pai, você tem hipertensão? Então, fazia uma checagem, né, um diagnóstico, assim, uma anamnese muito bem detalhada, para poder entender aquele momento e fazer algum produto muito específico e muito personalizado. Então, a maior queixa é calores e sono, são os principais aí que eu vejo, né? Então, as mulheres sentem muitos calores, principalmente à noite, quando vão dormir, sabe? E ainda, às vezes, não quer fazer a reposição. Então, não são muito novas, às vezes, para começar uma reposição. Então, fica aquele embate, né? Faço, não faço, é a hora, não é a hora, a gente nunca sabe quando é a hora. Então, eu sempre indico alguns óleos essenciais, como a lavanda, por exemplo, que é excelente para dormir. Pode estar usando à noite, antes de dormir, fazer uma higiene do sono, que é uma coisa muito importante, porque às vezes a pessoa fala, eu não consigo dormir, eu já estou, né, meus hormônios estão todos regulados, mas ela fica no celular até 2 da manhã, vendo coisas no Instagram, jogando, ou ouvindo música, ou fazendo alguma coisa. Então, assim, o contato com a tela ali, muito tempo, tarde da noite, atrapalha na produção da melatonina, né? Que a gente sabe que a melatonina tem um horário que ela começa a produzir, que é tipo 7, 8 horas da noite, que é o horário que a gente não poderia mais estar fazendo tantas coisas. A gente já tem que estar relaxando para dormir. A gente não consegue, lógico. A nossa vida vai até, às vezes, 11, meia-noite, não tem jeito. Mas a gente tem que fazer essa higiene do sono. Então, eu explico muito para as mulheres, olha, começa a fazer uma higiene do sono, faz o diário, por exemplo, das emoções, O diário é faz uma legal, oração. né? O diário eu acho legal. É muito importante. Eu acho que o diário é uma coisa que ajuda muito as mulheres nessa fase, porque ela vai conseguir mapear ali o que você está sentindo e cada dia você está com um sintoma diferente. Ou esse sintoma está se repetindo, assim, todo dia de manhã eu sinto cansaço, eu fico desmotivada, eu fico procrastinando, sabe? Eu fico deprimida. Então, você fazendo esse diário, você consegue acompanhar para ver o que está, né? Até para você levar isso para o seu médico, né? E falar, olha, todo dia de manhã eu estou cansada, o que é isso? Como que eu posso resolver isso, né? Então, o diário, fazer uma meditação, ouvir uma música antes de dormir, ler um livro, sabe? Uma coisa que te relaxe, uma coisa que deixe você O bem. yoga, né? O pilates, né? Essas coisas também, né? É bom, né? Sim, ajuda. Se você fizer mais no final do dia, é bom também, né? A yoga melhor, porque ela vai trazer o relaxamento, vai fazer a meditação. Então, fazer coisas que você começa já a entrar no processo de dormir. Esse que é o maior problema. E eu vejo que isso as pessoas não fazem. Então, e não precisa fazer todas as práticas. Eu vou fazer uma prática. Então, assim, vou fazer o meu diário de emoções lá, e vou fazer uma meditação de 2 minutos, não precisa ser uma meditação de meia hora, né? Não precisa. Uma meditação só para você se desconectar do seu dia, né? Fazer orações, agradecer pelo seu dia, sabe? Ser grata a isso. Então, acho que são pequeninas coisas que a gente pode colocar aí no final do dia que podem ajudar muito aí no sono. E lógico, aí a gente tem os recursos. A lavanda, como eu falei, pinga uma gotinha num algodãozinho, coloca embaixo do travesseiro, ela vai te trazer uma noite de sono mais tranquila, né? Ela vai resolver 100%? Às vezes não, porque às vezes precisa investigar mesmo, né? Porque às vezes a pessoa
não para, sabe? A cabeça fica a mil, vai deitar e fica a mil. O que eu gosto também de indicar para pessoas que são muito agitadas, são muito ansiosas, é colocar tudo que você tem que fazer no dia seguinte, à noite, antes de dormir. Então, pega um caderno e coloca lá. Faz um checklist da sua rotina do dia seguinte, sabe? Eu Porque aí faço, sai da sua cabeça. eu faço isso daí. Tudo isso aí que você falou, eu faço. Inclusive, eu tive recomendação médica para fazer isso. Ela escreveu lá na receita, sabe? A lavanda. Só que eu não sei assim, se a marca que eu comprei é boa, né? Até queria que você, não sei se você pode falar marca, se você trabalha com alguma marca, né? E a meditação tem até aí na Vila Mariana um centro que é gratuito, que você vai e eles ensinam você a meditar. São 4 encontros gratuitos. Aí eu cheguei aí em dois, um ou dois, eu não lembro. Só que era longe, era à noite, aí tem a Giovana, eu não consegui. Mas só esse primeiro encontro que eu fui, eu já achei que foi muito legal. E também na internet se encontra muito vídeo de como você faz. E é igual você falou, não precisa se ficar assim horas. É só aquela respirada, né? Assim, Sim. né? Coloca Que aí uma você música mais relaxante, não precisa nem, coloca uma música mais relaxante, fecha os olhos, faz algumas respirações e se conecta com isso e pronto, não precisa de nada muito. E hoje a gente tem muitos aplicativos, a gente tem no YouTube muitas meditações, então dá para você fazer meditações guiadas, porque tem gente que Sim, fala, ah, eu não consigo meditar porque minha cabeça não para. Às vezes, então vai para meditação guiada, que aí você sim. escuta a voz de uma outra pessoa e você consegue, né, se conectar. E é muito difícil mesmo. Eu também tenho dificuldade para meditar, porque às vezes a minha cabeça também não para. Eu também não consigo ser, né? Por mais que eu faça e pratique, às vezes é difícil mesmo, né? Não tem como. Então, assim, é a prática do dia a dia, né? Você colocar essa prática no seu dia e ir fazendo aos poucos. Então, assim, tem gente que gosta de meditar de manhã, medita de manhã. Eu sugiro mais à noite, porque à noite você vai dar aquela relaxada. Relaxada. Mas pode fazer pela manhã também, né? E fazer e começar a pegar essa prática. Eu acho que a meditação ajuda muito a gente, né? Durante o dia, fazer pausas também, a gente precisa de pausas, né? Então, sente e respira, sabe? Faz uma respiração, bebe uma água. Então, é importante, sabe? Tudo isso vai Sim. trazendo a gente mais para o aqui e agora. E o principal que eu vejo, assim, eu falei da lavanda, mas assim, a gente tem hortelã que ajuda muito nos calores, então fazer um sprayzinho de hortelã e borrifar no corpo, sabe, durante o dia, porque tem mulheres que sentem muito os calores durante o dia, tem mulheres que sentem à noite, Eu então às vezes eu sentia sempre de indico madrugada. Era horrível, era muito ruim, muito ruim. E aqui, ó, você viu a pergunta da Cris? Ela muita ficou lavanda. com medo de usar lavanda e atacar a rinite. Você já ouviu alguma relação? Quem tem rinite alérgica, principalmente, pode ter alguma questão aí com os olhos, então tem que tomar cuidado. O que eu sugiro para ela fazer um teste, colocar no algodão embaixo do travesseiro, porque aí não vai ficar em contato, porque muita gente pinga direto na fronha. E aí aquele cheiro sobe Hum, direto. Então, quem tem rinite, às vezes, tem uma certa sensibilidade e não consegue, né? O que eu indico mesmo, colocar embaixo do travesseiro com algodão ou fazer um rolãozinho mesmo, sabe? Um rolãozinho e passar o rolãozinho assim e cheirar, né? Sempre cheirar, para não ficar direto em contato. Porque tem gente que coloca no difusor, naquele difusor ultrassônico. Então, quem é mais sensível pode ter, né, alguma questão. Apesar que a gente sabe que a aromaterapia, ou quem tem rinite, se beneficia da aromaterapia. Então, é usar em Eu baixa tenho quantidade. rinite, eu tenho rinite e eu uso lavanda. Eu nunca, assim, eu nunca associei que atacou, mas é igual você falou, né? Porque também cada pessoa é de um jeito, né? Então não dá para saber. Sim, sim. E Mas, a, Cris, faz um teste aí com a gota de lavanda embaixo do travesseiro e depois conta pra gente, porque eu acho que vale você testar. Para se concentrar melhor, a Cláudia está perguntando aqui, a né? Cláudia perguntou, é isso que eu ia fazer, a próxima pergunta. A gente tem limão siciliano, a gente tem hortelã-pimenta, a gente tem alecrim, com algumas restrições. Se a pessoa tem problema de pressão alta, por exemplo, eu não indico que use alecrim direto. O alecrim é um dos melhores óleos para concentração. Você consegue Ah, é? focar muito, mas ele é estimulante, então ele pode sim aumentar a pressão, tá? E a Hum. hortelã também tem um pouco de contraindicação nesse caso. O limão é o mais tranquilo aí, mas eles ajudam a trazer esse foco e essa concentração, tá? E a Ai, gente legal. perde muita, muita concentração nessa fase. A gente fica muito Nossa, dispersa, a gente perde o foco rápido, né? A gente já tem vários estímulos, porque o celular o tempo todo é um estímulo, então você acaba desfocando muito. E essa fase a gente tem mesmo uma questão de confusão mental, de você às vezes ficar meio fora do ar.
Então, usar os óleos, colocar essa prática no dia a dia, pode ser num colar aromático, então pinga umas gotinhas e deixa lá, né, o colarzinho para você sentir, pode ser no difusor, pode ser num spray de ambiente, então depende muito, né? Depende muito do que você está sentindo e de como você quer melhorar isso daí, tá? Ô, Sol, a gente tem que, Solange, a gente tem que voltar ao natural, né? Porque a gente esqueceu Sim. que os medicamentos vêm da natureza, né? A gente acha que só funciona aquilo que é comprado na farmácia, que é feito em laboratório, né? E não é assim, né? Eu acho que a gente tem que voltar. Meu pai tem 82 anos, meu pai raramente toma remédio. Tudo que ele tem, ele vai assim pra rua. Ah, eu voltei com esse aqui, capim não sei das quantas, cidreira não sei do quê. Esse daqui é para não sei o quê, esse aqui é quando machuca o pé, ele ajuda a fazer não sei o quê, esse aqui desincha, ele sabe tudo. E aí a minha mãe fica brava porque os chás têm cheiro forte e tal, mas ele quase nunca vai numa farmácia para comprar um remédio. Mas você não vê mais ninguém fazendo isso, né? É mais prático ir na farmácia. Mas eu acho que para algumas coisas, igual já que existe, né, essa parte da aromaterapia, eu acho que é importante a gente usar. Tem três perguntas aqui, ô Solange, que a Cris fez antes, né, mais cedo, eu queria que você me ajudasse a responder. Ela falou: segundo a médica, eu estou na menopausa, pois já estou mais de um ano sem menstruar, mas não sinto nenhum sintoma. Mesmo assim, preciso fazer alguma terapia, fazer alguma reposição? Que eu saiba, quando a menopausa é quando você tem a última menstruação. Então, com Isso. certeza, se ela já tem um ano, ela já está na menopausa. Ótimo que ela não teve nem sintoma, né? Só. Nossa, perfeito. Na realidade, assim, são 12 meses seguidos, né? Porque às vezes você pode menstruar um mês, depois fica 2, 3 meses sem menstruar, menstrua de novo. Então tem que contar 12 seguidos, sem menstruar. Não, Aí você mas já está ela na falou, mais de menopausa, um ano né? sem, mais de um ano Então sem. e aí, se ela não teve nenhum sintoma, ótimo, né? Então ela significa que ela está ótima. Porque Eu acho que é geralmente. só assim, ela tomar esses cuidados, assim, o que eu sugiro, né? É fazer atividade física e aumentar o consumo de cálcio por causa da osteoporose e fazer atividade física também para ativar o coração, né? Para deixar o coração ali Sim, sim. funcionando, porque pode, assim, o que eu falaria, né? Eu acho que talvez você tenha até outras dicas interessantes para ela, né? Tomar algum cuidado a mais, né? Tá travando um pouco. Voltou? Voltou, agora voltou. Voltou. Então, na verdade, o que que eu vou sugerir para ela, né? A Cris, né? Essa é a Cris que É, está perguntando. sim. É, e fazer uma consulta com o médico e fazer todos os exames. Desendometria óssea, para ver a questão da se não está com osteopenia ou com osteoporose, a parte cardíaca, né? Fazer todos os exames de hormonais, isso é importante para saber como que ela está, né? Sim, Porque se ela, vamos supor que ela tenha menos de 50 anos e já está nesse processo, né? Que a gente sabe que às vezes pode ser uma menopausa precoce, ou já está um pouquinho mais velha e está quase chegando lá. Eu acho que tem um certo limite de idade que você pode fazer reposição. Depois, acho que é isso. Depois, só de um tempo, quando você passa, que você está na pós-menopausa, que você pode de novo, tá? Mas isso só o médico eu tenho pode. eu tive uma Né? coordenadora que ela já tem 63 e ela usa o que eu esqueci como é que chama quando passa no braço, mas ela já está no pós-menopausa, mas ela tem que continuar usando porque ela percebe muitos benefícios, principalmente na sexualidade, né? Porque tem ressecamento vaginal, tem várias coisas, né, que a menopausa pode trazer logo de início, né? E aí ela não quis ficar sem os benefícios. A questão do cabelo, né? Às vezes o cabelo fica mais ralo, a unha, tem mulheres que reclamam muito disso. Então ela tá super bem, assim, ela é bem ativa, trabalha até hoje, tem um monte de neto, ela tá bem feliz, assim, É, fazendo, né, a reposição. Mas é, para quem não então, gosta, né, tem outras opções. eu acho que tem que conversar com o médico, sabe? Porque é muito individual isso. Uma pessoa pode ter um tipo de sintoma, então ele vai indicar uma coisa, e aí, infelizmente, tem que ser um bom médico, tá? Não adianta ir, sinto muito, gente, mas não adianta ir em médico de convênio, porque se você vai no médico de convênio, ele nem te passa exame. Não, você não precisa, você ainda está menstruando, você não tem que fazer nada ainda por enquanto. E você já tem os sintomas. Sabe? Então, assim, procurar um médico, né? E é difícil de achar um médico que tenha um valor
ok, que a gente consiga bancar, né? Porque a gente precisa fazer isso todo ano. Todo ano a gente precisa fazer todos Sim, os exames de controle, então às vezes é mais difícil, eu estou em busca de algumas aí, e se eu tiver, eu vou compartilhar com todo mundo, porque tem muitos médicos bons aí que estão num preço mais acessível e que dão o suporte que a gente precisa, né? Então é importante, eu acho que a primeira coisa é verificar os seus exames, olhar como você está, entender o seu momento, para depois ver se você quer fazer reposição ou não, se é o momento, né, o médico discutir junto com o médico, e lógico, se quiser usar os recursos naturais junto, eu acho que tudo é bem-vindo, né? A gente tem entendo. a fitoterapia com vários chás aí que pode ajudar, a gente tem aromaterapia, mas o principal, eu acho, de tudo isso é os pilares, né? Que é sono, alimentação, atividade física e De- cuidar da saúde mental. Acho que esses 4 pilares aí são os mais importantes para qualquer mulher que começa a sentir esses sintomas, Com né? A gente vê certeza. muitos estudos hoje de melhora das mulheres que fazem musculação, né, com relação a isso. Você percebe, né? Eu sentia muitas dores, eu não fazia tanta musculação, eu ia mais para outros esportes. Quando eu comecei a fazer musculação, as minhas dores diminuíram, sabe? Eu não sinto mais nada. Então, assim, eu acho que é importante. É um saco você ter que fazer musculação, é um exercício que ninguém gosta, mas a gente precisa, não tem jeito, Precisa né? fazer. Tem Se a gente quiser vários chegar benefícios. numa longevidade aí que a gente tem possibilidade, né? Chegar com autonomia, né? Se movimentando, assim, é essencial. Não tem assim, não tem para onde correr, né? E a minha Sim, mãe, ela tá com 67 e a minha mãe vai para academia de segunda a sexta e ela tá super feliz, emagreceu mais de 20 quilos, tinha problema no joelho e com a atividade física foi fazendo, né, acompanhamento com um ortopedista. Ele falou, não para a musculação, se a senhora não estivesse fazendo, estava pior. E aí ela está se sim, cuidando super, e a gente fica super feliz, eu e meus irmãos, né? Porque se eles estão bem, a gente também está bem. Porque é muito difícil, assim, né? Quando você tem pais que vão envelhecendo, e aí você tem que, né, ficar por conta ali, né? Cuidando, levando no médico, eles não têm aquela autonomia mais. Então, quando eles estão se cuidando, para a gente também é um presente, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar que já que nossa expectativa de vida aumentou, né? Como que a gente quer chegar lá? Não é só viver mais, né? É uhum, viver mais e com qualidade, né? E é. aqui, ó, Sol, ela perguntou também os primeiros sintomas para identificar a menopausa, acho que você já falou, né? Você destacou 6 aí pra Na gente. verdade, se você for pensar, existem muitos, né? Por exemplo, eu tive a sensação de que eu estava no climatério quando eu comecei a sentir tontura. Quer dizer, não sabia naquele exato momento que era isso, mas assim, investiguei tudo, fui fazer ressonância da cabeça, conversei com vários médicos, e eles falaram, não, isso é um estresse emocional que você está passando agora, nesse momento, com uma situação específica que eu estava. E depois eu fui ler que esse sintoma de tontura é um sintoma de climatério. Então, assim, sentiu alguma coisa diferente? Investiga, né? Porque tem mesmo Sim, uma lista de sintomas. Então, a gente sabe que, né, por exemplo, um sintoma que ninguém sabe, que todo mundo fala, não é coceira no ouvido. Eu tenho coceira no ouvido toda semana. Pelo menos uma vez por semana eu tenho coceira no ouvido. e formigamento também, já falaram, né? Eu tinha muito formigamento nas pernas também, Já me era uma falaram coisa isso. que eu tive, era uma quentura na minha canela, assim, sabe? Ficava quente, parecia que colocava um ferro quente, assim. É, Eu falava, gente, mas o que que é isso? Aí fui na vascular, falei, bom, tem que fazer um check-up para ver o que está acontecendo. Não tinha nada, não tinha nada. E assim, ela não me falou, porque ela também provavelmente não sabia que esse era um não sabia. sintoma, não foi? É, Então, assim, porque existe os médicos, eles são muitos sintomas. especializados numa área, eles não conseguem saber tudo, né? Dependendo do médico que você vai, é meio complicado. E sobre É. essa coisa dos médicos que você falou, Solange, eu faço o acompanhamento pelo SUS, só que é o ambulatório de uma universidade pública, que é a Unifesp. E Uhum. aí, para a pessoa conseguir, é difícil, né? Ela tem que Sim. passar no posto de saúde, perto da casa dela, pedir um encaminhamento, tem que ver se o ginecologista de lá vai encaminhar pelo aquele sistema, o sistema CROSS, Sim. e aí quando você consegue lá por esse sistema e você começa a passar. Só que assim, quando você vai, é tipo assim, é o dia. Você chega lá 8 horas, tipo assim, às vezes dá 11 horas da manhã, você não foi atendido ainda, né? Então, assim, você tem que ter uma paciência, só que como eu já passo lá há mais de 12 anos, eu acho, planejamento familiar, né? Desde quando eu estava
fazendo nisso. Depois fiz o meu pré-natal lá, fiz todo esse acompanhamento, né? E aí tem a parte do sono, tem a parte da sexualidade, tem a parte do gineco-endócrino, que é onde eu faço acompanhamento, que eu tenho que ir lá a cada 6 meses, mais ou menos, que eles indicam, né? Essas terapias e tudo mais. Então, eu estou bem assessorada, mas eu não conheço quase ninguém que tem isso, disponível, assim, né? Sim. Porque se você vai no médico, mesmo particular, ele vai atender ali uma demanda específica que você tem, mas provavelmente não vai ter a especificidade ali do sono ou de outras coisas, né? Mas é igual a Solange falou, você vai encontrar bons médicos, mas talvez vai ser um pouco mais difícil procurar. Então, quando a gente tem essas comunidades igual a Solange tem, é legal porque a gente pode compartilhar, né? Médicos, Exatamente. tratamentos, coisas que funcionaram, né? Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que assim, vale investigar mesmo e procurar essa questão que você falou do SUS, porque saiu há um tempo atrás alguma coisa, algum projeto aí que ia trazer esse tema para a saúde da mulher para dentro do SUS. Então já existe alguma coisa acontecendo, a Sim, gente só não fica sabendo muito, né? Então é, vale a pena, porque os médicos lá são bons. A gente sabe que todos os médicos que atendem no SUS, que atendem no Hospital das Clínicas, eles são bons médicos. Então, a demanda é muito grande, a gente sabe, né, que a é, demanda é muito grande, mas não custa tentar, porque de repente pode ser mais acessível para todo mundo. E a ideia de alguns médicos que eu já escutei é que realmente isso vá para o sistema de saúde, porque até 2030 vai ser mais de 1 bilhão de mulheres na menopausa. E a gente está só e a gente há cinco inverteu a anos disso. pirâmide, né? Então, Exatamente. Então, assim, imagina todas essas mulheres enlouquecidas aí com a menopausa, como que vai ser, nossa, o né? que a A gente vai gente fazer nessa? precisa começar a olhar para isso desde já, né? E eu acho que uma coisa muito importante também que as mulheres reclamam muito, principalmente isso na comunidade que eu tenho, é que realmente essa questão do medo do envelhecimento, né? As mulheres têm essa questão muito forte, né? Porque tá ficando velha, né? Não serve mais para nada. Então a gente vê isso muito dentro das organizações, que as pessoas já começam a esconder essa fase. E graças a Deus hoje a gente tem um outro olhar, né, sobre isso. Algumas empresas já estão realmente olhando para isso, já estão trazendo esse tema muito forte para dentro das empresas, porque a gente perde mesmo produtividade, né? Você fica mais sensibilizada, você está passando por uma série de questões aí emocionais, então é muito importante que você procure, se de repente está se sentindo muito angustiada, procure uma terapia, faz um acompanhamento, procure uma rede de apoio, um grupo que possa compartilhar, né? Então acho que isso está sendo cada vez mais incluído aí para nós mulheres, então é importante que a gente traga esse olhar aí. Acho que o principal trabalho que eu tenho hoje é isso, sabe? Trazer essa aceitação, porque envelhecer todo mundo vai ficar velho, né? Infelizmente, é uma realidade. A gente não tem muito o que fazer, a gente vai envelhecer. Então, é que a gente envelheça com saúde, né? Sim, Com saúde e trazendo uma qualidade de vida. Então, isso é importante para a gente. Eu acho é que tem isso. algumas perguntinhas aí que eu vi, viu, Elaine? Aqui, Alguém ó, perguntou. tenho mais uma que é assim, eu tava para cima ainda, depois eu vou ir para baixo. É o que fazer, o que podemos fazer hoje para aliviar os sintomas da menopausa quando ela chegar. Eu acho que é o que você fez, né, Solange? Sim, sim. É observar, né? Observar e vai atrás de médico para saber se não tem nada mais específico. E aí, essa lista de sintomas, eu acho que ela está disponível. Eu acho que eu tenho alguma coisa, eu já mapeei alguns, né? Mas eu acho que eu tenho uma lista de sintomas que depois, se alguém tiver interesse, eu posso compartilhar. Mas, assim, hoje, qualquer sintoma que eu sinto, eu vou pesquisar para ver se tem a ver com a menopausa e com o climatério, né? Ah, tá. Legal. A, Deixa eu ver. a Patrícia falou assim Uhum. que a Patrícia falou um pouquinho para cima aqui, né? Sobre yoga, um saquinho de pano com alecrim e hortelã na hora da meditação. É porque os dois óleos, alecrim e hortelã, eles trazem concentração, né? Então ajuda mesmo a você estar no presente aqui, no aqui e agora, né? Você comercializa esse saquinho igual ela falou, ou você comercializa mais os óleos mesmo, Solange? Como é que é? Eu faço mais, tanto a parte de óleos, eu indico, né? Que eu tenho algumas empresas que eu sou parceira, mas eu mesmo faço os produtos, né? Então, hoje eu tenho duas linhas de produtos, que são roll-ons, e tem uma que é bem
específica para os 6 sintomas que eu falei da menopausa, né? Que é o sono, o calor, o aumento de peso, energia, libido e irritabilidade. Então, é um kitzinho que tem lá que a mulher pode estar usando no dia a dia. E aí, Ah, lógico, sempre um acompanhamento é melhor, porque aí eu vou conseguir focar, de repente, num sintoma mais específico, que a gente vai poder fazer um produto mais específico, né? Para isso. ah, legal. A gente já tem muita comprovação hoje de óleos essenciais que estão dentro de estudos, né? Estudos científicos. Inclusive, na Alemanha já existe uma medicação à base de lavanda. Aqui a gente ainda não tem. Aqui a gente tem um produto para dor, feito com óleo essencial, que é o erva baleeira, que é um anti-inflamatório assim, muito poderoso, sabe? Então, assim, as coisas estão começando a caminhar, né? Já tem muita pesquisa sobre isso. Então, a gente já tem isso disponível para a gente, né? Então, vale a pena pesquisar bastante sobre isso. Eu tenho alguns artigos que eu publiquei, que eu coloquei algumas pesquisas, inclusive de sono na menopausa. Tem um artigo meu que fala sobre isso, e tem uma pesquisa sobre sono e menopausa. Então, para poder trazer mais credibilidade, né? Porque, infelizmente, a gente ainda não tem isso dentro da aromaterapia. Mas eu acredito que um dia a gente vai chegar. E é o que você falou, né? Todos os medicamentos são à base de plantas, de ativos. Sim, E os óleos essenciais também são. Então, também. assim, a gente precisa ainda ter um pouco, talvez, de paciência para poder que a ciência reconheça isso, né? E a gente está muito perto disso, eu acredito. Eu acho que, na verdade, o que que acontece, né? Até daria para ser feito isso, só que as pesquisas hoje, elas são muito caras para publicar, protocolo de pesquisa e tudo mais. Então, as pesquisas que saem, elas são de medicamentos, porque a indústria farmacêutica patrocina isso. Então, se você Sim. vai pesquisar um negócio de óleo essencial, mas não tem ninguém que vai dar a verba, você não consegue fazer a pesquisa. Então, não é porque não tem pesquisa que não é eficaz, né? Porque Sim. realmente não teve ali alguém ainda que se interessou em dedicar ali um projeto que fizesse isso. E até eu já falei para você, eu acho que eu já falei, não lembro, que eu tive essa recomendação com receita médica do lavanda, e o meu marido, ele fez um tratamento com uma dentista, que ela tem ela e a irmã dela, ela é dentista e a irmã é fono. Ela faz um tratamento para evitar que a pessoa tenha que fazer aquela cirurgia para diminuir o ronco ou usar Aham. aquele aparelho, né? Eu até esqueci o nome, CPAP, que ele é bem CPAP, caro também. Hã? CPAP. Isso. E aí claro, né, eles recomendaram ele fazer atividade física, emagrecer um pouco e tal, e recomendaram aquele óleo pimenta. Pimenta? Hortelã-pimenta? Eu acho que Hortelã-pimenta? é esse. Porque ele abre as É, narinas, né? hortelã-pimenta. E porque a dificuldade para quem ronca muitas vezes é que a pessoa ela respira pela boca, ela não consegue respirar pelo nariz, e muitas vezes é porque o nariz está obstruído, né? Ou com catarro, ou sei lá, tem algum outro problema respiratório. E o meu marido fez alguns exercícios, né, com a fono, e também usa esse olhinho aí, e eu assim, e um aparelho, né? Tem um aparelho que ele coloca, ele tem só um negocinho assim na frente, para ele conseguir respirar. E eu acho que ele melhorou muito. Às vezes ele esquece de usar. Eu pergunto, você usou o aparelho? Ele falou, não. Eu falei, você tá, assim, muito menos, assim, muito menos. E ele começou a fazer atividade física também, acho que ajudou, né, claro. Mas, assim, de forma natural, né? Sem ele ter que ir para uma cirurgia, que às vezes está correndo um risco e tudo mais, né? Então a gente está sempre buscando, né, essas coisas mais naturais. Eu acho que isso é essencial. E Sim. aí, eu também queria ver se você poderia, essa lista dos sintomas catalogados, se você consegue disponibilizar de alguma forma na sua rede ou para a gente, né, para as A gente pessoas pode daqui. pensar no artigo, né, que você queria. Eu posso colocar essa Ah, lista dentro tá, do artigo, tá bom. né? Porque aí as pessoas vão acessar direto lá no artigo do seu blog, né? Acho que fica bem legal aí. Ah, então beleza. Então vamos fazer isso, vamos pensar nisso. E aí, se alguém quiser te encontrar, ou Solange, é pelo seu Instagram, como que a pessoa faz, se ela quiser? Esse Instagram que eu estou fazendo aqui é o específico da menopausa, né? Mas eu tenho outro Instagram também, que é eu sou ponto Solange Lima. Nos dois a pessoa consegue conversar comigo e eu consigo ajudá-la. Tem uma pessoa que perguntou aqui sobre zumbido. Zumbido também é sintoma, tá? De climatério e Hum, menopausa. Zumbido, Zumbido aquele é a zumbido. pausa.
né? Então, Nossa, gente, é muita tem coisa. muita coisa para a gente falar, muita coisa. Tinha que ser, não dá para ser uma live, tem que ser uma imersão, né, Solange? Um Pois é, evento. tem conversão. Mas a gente está querendo, né? Lembra que a gente conversou sobre isso? A gente ainda vai fazer alguma coisa nesse sentido presencial, porque eu acho que quando a gente traz as mulheres para uma roda de conversa, aí o Muita coisa negócio sai. fica muito mais, né, rico. E Sim. a troca, né? Porque aí você percebe que uma tem as mesmas questões da outra, sabe? O que eu passo, você também passa, né? Então, cria essa rede, né? E esse compartilhar de trocas é muito rico. Então, acho que isso é uma coisa que, se a gente fizer aí, em algum momento, a gente vai beneficiar muitas mulheres. Vamos fazer sim. No segundo semestre vai sair, se Deus quiser. E aí eu queria que Sim, você, não sei se você gostaria de compartilhar mais alguma coisa, né? Mas já aproveito para agradecer. Eu acho que foi uma conversa assim bem esclarecedora. Você trouxe muitas coisas assim que são muito importantes. São muitas informações novas, né? Com certeza para algumas pessoas que estavam assistindo, né? Para mim também teve informação nova que você trouxe, seus conhecimentos realmente são muito sólidos, né? Então eu fico muito feliz aí de poder contar com você, né, nessa fase aí que eu me disponibilizei, né, para falar um pouco mais sobre essa experiência aí que eu tô nela há uns 4 anos mais ou menos. E eu tô feliz assim de encontrar pessoas também que estão afim, né, de entregar um conteúdo de qualidade, uma informação segura, né, que pode sim, auxiliar, mas sempre recomendando também que a mulher não deixe de procurar ajuda profissional, né? Porque os profissionais estão preparados também para isso, né? Mas que a gente está aqui também lendo, estudando sobre o tema para trazer os caminhos, né? Que elas podem seguir, né? Fazer exames, procurar uma consulta, um médico. Então, eu acho que fazendo esse tipo de trabalho, a gente consegue amenizar bastante algumas situações e consegue também fazer com que algumas mulheres que tenham acesso ao conteúdo tenham um pouco mais de qualidade de vida, né? Porque eu sofri bastante buscando, sabe, sozinha as coisas e igual você falou, assim, parece que é um tema que, tipo, todo mundo tá falando, mas ele é meio tabu, porque as pessoas não falavam sobre isso antes, né? Eu fui conversar com a minha mãe sobre isso, aí quando minha mãe teve muita irritabilidade, né? Aí as pessoas acham, ela falou assim, se você ficar falando com as pessoas, elas acham que você tá doida, né? Tipo, então eu fiquei, tipo, segurando sozinha, mas ela deu muito trabalho, assim, pra gente, sabe? Ela chorava porque a cortina não estava do jeito que ela queria que ficasse. Eu falei, mãe, mas a cortina é só arrumar, por que a senhora está chorando? Né? Tipo, a gente não conseguia entender que era isso, sabe? Então acabou que todo mundo ficou sofrendo muito, assim, ela, a gente, foi bem difícil, assim, com a minha mãe, sabe? E hoje em dia ela tá super bem, né? Então, eu até li, não sei se você já leu alguma coisa sobre isso, naquele livro da Lisa Mosconi, que depois que passa esse período de pós-menopausa, a tendência é que tipo, a mulher volte o cérebro dela a funcionar mais ou menos como era antes. Que ele fica ali por sei lá, alguns anos, né, desse jeito, é mas aí ela verdade. volta até aquela tipo, felicidade plena, assim, né? Sei lá, né? Não sei. É, eu li também sobre isso. Eu acho que assim, o principal é a gente ter a consciência de que a gente vai ter que passar por isso, né? Eu acho que é o principal aí quando a gente fala de climatério e menopausa. E quanto mais rede de apoio a gente tiver, melhor, né? E também aí alguém perguntou você já respondeu, né? A ginecologista e a endocrinologista são as duas especialistas, mas eu acho que qualquer médico poderia ajudar. Por exemplo, um ortopedista poderia falar de dor, né? Mas eles não têm essa visão ampla, né? Então, se você pega um médico mais integrativo, ele consegue te ajudar também nessa questão. Mas os especialistas é a ginecologia e a endócrino mesmo. E ginecologista com especialidade em endócrino é o melhor dos mundos. Hoje tem muitos biomédicas, né? Mais mulheres que também atuam na saúde da mulher, eu conheço algumas, que têm um trabalho muito legal voltado para essa questão do climatério e menopausa, sabe? Que às vezes dá Sim. muito banho médico, porque são pessoas que estudam mais e têm mais, vão atrás de conhecimento, né? Então vale a pena. Uma coisa importante que a gente não falou, Elaine, é a questão do intestino, tá?
O intestino é super importante também nessa fase, Sim. porque a gente tem muitas questões que acontecem durante essa fase. E eu tive realmente uma questão de desbiose e desenvolvi uma intolerância à lactose. Então, assim, nessa fase. Ah, Então, é cuidar também. eu também tenho, e foi nessa fase. Eu só não sabia que estava associado. Sim, né? Eu também não, eu só fui descobrir depois, né? Que aí eu vi que era um sintoma também que poderia acontecer. Então é prestar atenção. Por isso a alimentação é tão importante. A gente não falou nada de alimentação, né? Porque também nenhuma das duas aqui é especialista nisso, mas assim, procurar um acompanhamento também, se alimentar bem, sabe? E olhar para os alimentos que você está ingerindo, porque alguns alimentos, como pimentas, chocolate, café, bebidas alcoólicas, ajudam a aumentar os calores, né? Sim. Então a gente também tem essa questão, né? Então, é muito assunto, acho que, assim, a gente teria que É, marcar várias lives para falar sobre isso, né? sim, Mas acho que a gente deu vamos um primeiro marcar outras passo. durante o ano pra gente. Aí a gente pega por tema, porque hoje, como foi a primeira, ficou muito, tudo muito, né? Sim, Mas acho que a gente pode escolher um tema dentre esses todos, né? E falar mais sobre ele, tipo assim, o sono, né? Ou então abrir uma caixinha de perguntas e falar assim, ó, desses, de quais temas você teria interesse em ouvir mais detalhes, né? Você pega os sim, 6 mais falados, e aí a gente traz, estuda mais sobre eles, né? E traz mais informações a respeito desses temas. Eu acho que vale a pena também. Mas, sim. Solange, muito obrigada pela sua disponibilidade, por você ter aceitado o convite, né? Teve aí uns desajustes no começo, mas você foi persistente, não Conseguimos, né? desistiu. Conseguimos. Ah, então tá ótimo. E Obrigada, Elaine. Eu que agradeço e eu fico à disposição, né? Qualquer coisa também que você precisar ir no seu blog, eu estou à disposição. E meninas que estão aqui, acessem o blog, porque vai ter muita coisa boa lá para a gente compartilhar, né? é isso mesmo. Obrigada, meninas que ficaram aí, a Cris, a Patrícia, a Cláudia e outras que entraram, né? Muito obrigada. E a gente vai seguindo juntas aí, né? Porque é aquilo, né? Se a gente não morrer jovem, nós passaremos pela menopausa. Então, que a gente Exatamente. passe juntas, né? Iremos viver muitos anos ainda, se Deus quiser, né? É isso mesmo. Um beijo para você, viu? Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Beijo, gente. Boa noite.